Okay. Antes de mais, bom dia a todos. Da parte que me toca, muito obrigada pela presença. Agradeço as palavras muito amáveis e confesso que não estava nas indicações que dei este rol tão grande que o Dr. Sousa Pinto apresentou. Muito obrigada. Felicito o Conselho Superior da Magistratura na pessoa do Sr. Vice-Presidente, Sr. Juiz Conselheiro Mário Morgado, por esta iniciativa, que acho que é muito importante, como dizia no seu excelente discurso de introdução, trazer estes temas à nossa classe, aos juízes, aos advogados, às pessoas, ao fim e ao cabo, que lidam com o direito. É uma outra perspectiva complementar, ao fim e ao cabo, da aplicação da Duralex Sedlex, que nós muitas vezes costumamos dizer que os tribunais fazem. Não fazem só isso, naturalmente, mas é importante trazer estas temáticas. Sinto muito honrada em estar aqui e, na minha parte, muito obrigada por esta iniciativa, mais uma vez. O tema que realmente me foi sugerido para realmente falar hoje aqui é o juízo e a mediação. E não podia estar mais de acordo com o título, porque, de facto, o juízo e a mediação têm realmente que se encontrar e têm realmente que se conhecer melhor. Eu tenho aqui um pequeno texto que vou tentar dizer, não muito lendo, para não cansar as pessoas que me ouvem, mas que pretendia que fosse audível, e uma vez que penso que estará a haver a gravação e a possibilidade dos colegas poderem ter acesso àquilo que eu vou dizer, dizia eu que este texto poderá, de alguma maneira, trazer um bocadinho de alerta para aquilo que realmente é a mediação e a necessidade de nós a conhecermos e de realmente utilizarmos este mecanismo e as potencialidades que ele oferece na boa administração da justiça também. Ia dizer, portanto, em termos introdutórios, que a mediação é um fenómeno conhecido e praticado desde tempos imemoriais, como muitos dos presentes aqui sabem até melhor do que eu, nos mais diversos cantos do mundo. Embora no nosso país a mediação tenha sido apenas consagrada no final da década de 90 e propriamente no âmbito da família, do direito da família. A mediação encontra-se hoje regulada em termos de princípios gerais na Lei 29 de 2013, a chamada Lei da Mediação, 19 de Abril, melhor dizendo, Lei da Mediação, que é um diploma que estabelece os princípios gerais aplicáveis à mediação civil e comercial, mediação privada, os princípios gerais dos próprios mediadores, os deveres a que devem observar, os princípios da sua atuação e também os princípios da mediação pública, que estão hoje, como muitos daqui também sabem, inseridos nos sistemas de mediação familiar, laboral e penal. Cada um deles gerido por uma entidade pública. E também, a nível da mediação pública, fazer referência à mediação que tem lugar nos julgados de paz, que realmente foi uma instituição criada não há muito tempo, mas onde a mediação faz parte do interprocessual, dos processos que se desenrolam nesses tribunais. De referir ainda, que às vezes nós juízes esquecemos, é que a mediação passou a estar prevista diretamente no Código de Processo Civil, na sequência da transposição da Diretiva 2008-52 do Conselho, de 21 de maio de 2008, relativa a certos aspectos da mediação civil e comercial, e, atualmente, essa matéria está contida, como eu dizia, no artigo 273, no capítulo relativo à suspensão da instância. Resulta do número 1 deste artigo, eu vou só ler aquilo que realmente é mais relevante, em meu entender, que em qualquer estado da causa, sempre que o entenda conveniente, o juiz pode determinar a remessa do processo para mediação, suspendendo a instância, salvo quando alguma das partes se opuser a tal remessa. Adiante, desde já, que para que o juiz possa operar este mecanismo previsto neste artigo 273 e suspender a instância mandando o processo para a mediação, tem, desde logo que, naturalmente, saber se aquele conflito é mediável. Saber, naturalmente, quais são as potencialidades que a mediação traz à resolução do conflito que está naquele processo que ele tem para decidir. E antes disso, ainda antes disso, tem que realmente fazer uma explicitação no processo para as partes, no sentido destas poderem aderir a que o processo vá, naturalmente, para a mediação. Elas são os titulares dos direitos, ao fim e ao cabo, que estão envolvidos naquela ação, têm o direito, naturalmente, por força desta regra, de se opor à remessa do processo para esse mecanismo em que se traduz a mediação. Por conseguinte, o juiz, desde logo, deve conhecer o que é que está, ao fim e ao cabo, em causa quando realmente um processo é mediável e o que é que deve fazer e o que é que deve informar as partes. De acordo com o número 2 deste artigo que eu referi, do Código de Processo Civil, as partes também podem, em conjunto, optar por resolver o litígio por mediação. Acordam, nesse caso, na suspensão da instância, o legislador prevê um prazo máximo de 3 meses,
desde que dela não resulte o adiamento da audiência. O legislador, como sabem, no Código de Processo Civil é muito restritivo e muito bem no que concerne às causas de fundamento da audiência e também não será por esta via que o processo será adiável. Desde que não implique esse adiamento, esse protelamento, ao fim e ao cabo, da decisão que está sempre na mira do julgador, do legislador, neste caso, as partes podem realmente também elas próprias dizer nós queremos realmente tentar pelo menos este mecanismo e por 3 meses o processo pode ser suspenso para se fazer a mediação. Por força do número 5 desse artigo 273 do Código de Processo Civil que estou a referir, o acordo alcançado na mediação é remetido por via eletrónica, seguindo de seguida os termos definidos na lei para a homologação dos acordos por mediação. As partes chegam a acordo, esse acordo é remetido por esta forma cada vez mais expedita, eletrónica, e vai ser sujeito à mediação. Esta questão foi muito discutida antes desta consagração no nosso Código de Processo Civil da mediação, se realmente o juiz devia, nestas circunstâncias, ter ainda um papel no sentido de validar ou não o acordo através deste mecanismo da homologação. O legislador optou por essa via, e a meu entender muito bem, porque de facto o processo estava no âmbito do tribunal, o juiz era o titular daquele processo, as partes são os titulares dos direitos e dos interesses envolvidos, naturalmente, mas não faria sentido, a meu entender, que não houvesse uma palavra no sentido de conferir a legalidade, no sentido de aferir dos requisitos que devem respeitar a homologação. E então, este número 5 vem dizer, com ligação à Lei da Mediação, artigo 14, que eu já referi, a Lei da Mediação 23 de 29 de 2013, vem referir que a homologação deve fazer-se quando o acordo respeita, pode ser, quando o acordo de mediação possa ser objeto de mediação, tem que se ver se realmente está tudo um direito disponível, naturalmente, se as partes têm capacidade para a sua celebração, se respeita os princípios gerais de direito, se respeita a boa-fé, se não constitui um abuso de direito e se o seu conteúdo não viola a ordem pública. É este conjunto de filtros que realmente o juiz deve atestar para que faça a homologação deste acordo obtido por via da mediação. Não se trata, naturalmente, de desconfiar do mediador nem das partes, trata-se, ao fim e ao cabo, de dar ainda uma chancela de maior, realmente, rigor e de maior validade a este acordo obtido dentro do processo, mas por um mecanismo que, ao fim e ao cabo, o complementa. Anote-se desde já que a remessa do processo para mediação, por parte do juiz, como eu já disse, implica o conhecimento deste e a explicação prévia às partes sobre o que significa a mediação, para que, naturalmente, ela chegue a bom termo. O que é a mediação? A mediação, aqui estão muitos mediadores, estão muitas pessoas especializadas, era mais, naturalmente, desta perspectiva dirigida aos colegas magistrados, juízes. A mediação pode definir-se em termos gerais como um método, como uma técnica de resolução de conflitos, em que as partes são auxiliadas por um terceiro, um mediador, a encontrarem, por si próprias, uma solução amigável para o conflito que as opõe. A Lei 78 de 2001, 13 de julho, que era a Lei dos Julgados de Paz inicial, referia, ainda se discutia muito se é um mecanismo extrajudicial, se é um mecanismo alternativo, se é uma forma de resolver o litígio. A definição, ao fim e ao cabo, da mediação não tinha, nesta altura, em 2001, ainda realmente chegado a um bom termo. Nesta altura, como eu dizia, na Lei 78 de 2001, definia-se, grosso modo, a mediação como uma modalidade extrajudicial de resolução de litígios. Atualmente, a Lei da Mediação veio dizer que esta é uma forma de resolução alternativa de litígios realizada por entidades públicas ou privadas, através da qual duas ou mais partes procuram voluntariamente alcançar um acordo com a assistência de um mediador de conflitos. Não vou, naturalmente, nem a este local pôr aqui realmente a discutir se esta noção abarca o que é a mediação, se é correta, se não é incorreta, é aquela que o legislador consagrou, é aquela que nós temos que respeitar, independentemente de depois fazermos a análise realmente dos contornos e da eficácia da mediação. Mas queria dizer outra coisa ainda. Características essenciais da mediação são duas, e são elas realmente, ao fim e ao cabo, que fazem valer este mecanismo em termos muito substanciais. E são a voluntariedade e a confidencialidade. E também a circunstância do mediador não ter poder decisório sobre o conflito. Mas, como eu dizia, a voluntariedade e a confidencialidade são dois elementos cruciais da mediação. Sem esses dois elementos, ou sem essas duas características essenciais ou estruturantes deste mecanismo, a mediação seguramente não terá êxito e nem se imporá como um meio de resolução de litígios.
No que se refere à voluntariedade, para que possa ter lugar a mediação, é necessário que as partes deem um consentimento previamente esclarecido e informado, devendo as mesmas ser realmente esclarecidas pelo mediador ou pelo juiz, quando remete o processo para a mediação, como eu dizia, devem ser esclarecidas, como eu dizia, sobre a natureza, a finalidade, os princípios fundamentais, as fases em que se desenrola a mediação, bem como as regras a observar neste procedimento. Cabendo àquelas a responsabilidade pelas decisões tomadas no decurso da mediação. Na ligação com o princípio da voluntariedade que eu estava a referir, na ligação com esse princípio está este princípio de o poder da decisão, o poder, ao fim e ao cabo, de encontrar a solução para o seu litígio pertencer originariamente às partes. É o que se chama lá fora o empowerment, ou o empoderamento, que é uma tradução que se costuma dizer deste poder que a mediação pretende dar àquelas duas pessoas que não se entenderam noutras circunstâncias, mas que conseguiram sentar-se a uma mesa e conseguiram, ao fim e ao cabo, dialogar e encontrar pontos de equilíbrio e pontos de solução para o seu litígio. Este empoderamento, este empowerment, constitui, como eu dizia, um dos fundamentos da mediação e de uma das suas características estruturantes também. Mas ainda na linha da voluntariedade que eu estava a assinalar, como elemento essencial, como característica essencial deste mecanismo, podem as partes, em qualquer momento do processo, em conjunto ou de modo unilateral, revogar o seu consentimento e sair, pura e simplesmente, deste mecanismo da mediação. Por outro lado, no que se refere à confidencialidade, outro dado essencial, a mediação tem caráter confidencial, devendo o mediador guardar o sigilo sobre as informações que tenha conhecimento no âmbito da mediação e garantir o caráter confidencial das sessões da mediação. Não só o que ouviu, como também o que se passou, ao fim e ao cabo, nessas sessões da mediação, nos termos do artigo 5º e 26º da Lei da Mediação. Este dever de confidencialidade sobre a informação respeitante ao conteúdo da mediação só poderá cessar em casos muito restritos, baseado em razões de ordem pública, como é compreensível, nomeadamente quando esteja em causa o superior interesse da criança ou quando se trate de proteger a integridade física ou psíquica de qualquer pessoa. O conteúdo das sessões de mediação, nessa linha da confidencialidade, e salvo nesses casos que eu disse, por razões de ordem pública, não pode, naturalmente, ser utilizado, não pode ser valorado em tribunal. Se não for assim, as partes nunca abririam o jogo, passa a expressão, nunca explorariam as suas razões no âmbito das mediações. E ela nunca teria êxito. Essa confidencialidade é um dado essencial, como os senhores mediadores e os senhores que aqui estão bem sabem, ou melhor do que eu. De salientar ainda que a abordagem propiciada pela mediação é centrada na descoberta dos interesses e das necessidades das partes. Permitirá, através dela, alcançar o verdadeiro cerne do litígio, muitas vezes encoberto, sob o manto do direito, a chamada teoria do iceberg. Muitas vezes nós nos tribunais temos a noção que os contornos que são dados ao litígio são longe daquele verdadeiro conflito que está a dividir as partes na sua essência. Os advogados tiveram que construir a sua tese, tiveram que incluir aquela situação à luz das regras do direito e muitas vezes não trazem ou não podem trazer o que está verdadeiramente a dividir as pessoas, o que está a fazer a manutenção daquele conflito. E por isso mesmo que se diz, de facto, que a nível judiciário muitas vezes nós tratamos a ponta do iceberg, tratamos a ponta do conflito. A sua verdadeira dimensão está encoberta e realmente não chega muitas vezes a ser conhecida no âmbito do processo. Através da mediação, através da restauração do diálogo, através da restauração da confiança entre as partes, o papel do mediador, naturalmente, como já irei dizer, é fundamental, as partes acabam por, ao fim e ao cabo, se despir de alguns preconceitos, se realmente aproximar, expor as suas emoções, esclarecer as suas dúvidas e chegar àquilo que realmente as divide. Muitas vezes são questões de necessidades, são questões de interesses, são questões de valores, muitas vezes, como eu dizia, encobertos a nível do processo judicial. Não são passíveis de conhecimento nesse nível. Na mediação consegue-se, de facto, uma abordagem mais profunda do litígio, mais autêntica, se é que se pode dizer assim, do que efetivamente divide as pessoas. Como eu dizia há pouco, o papel essencial no domínio da mediação é o do mediador, naturalmente. O mediador de conflitos é um profissional, é detentor de um curso ministrado por entidade formadora certificada pelo Ministério da Justiça que exerce uma função com autonomia, no que respeita à metodologia, aos procedimentos a adotar nas sessões da mediação.
Está sujeito aos deveres previstos no artigo 26º da Lei da Mediação, como eu já referi, esta lei várias vezes, e às normas éticas e deontológicas previstas no Código Europeu da Conduta para os Mediadores da Comissão Europeia, que aliás está muito também vertido na Lei da Mediação. Ao mediador cabe, diz a Lei da Mediação, auxiliar e assistir as partes a encontrar uma solução para o diferente que as opõe, devendo esclarecê-las sobre o que é a mediação, as regras a observar. Está-lhe vedado, naturalmente, impor qualquer tipo de acordo às partes. O mediador quer que realmente o acordo emerja com a maior naturalidade para que a decisão seja própria das partes e não seja uma decisão do mediador. Não pode também fazer promessas ou dar garantias acerca dos resultados da mediação e deve adotar, naturalmente, também uma conduta responsável e de franca colaboração entre as partes, agindo com a devida urbanidade. Cabe ainda ao mediador tratar as partes de modo equitativo, de forma a garantir o equilíbrio dos poderes entre as mesmas e a participação de ambas na mediação, devendo agir com imparcialidade e independência. Este aspecto, para mim, é também um dos dados cruciais. Muitas vezes as relações entre as partes, entre os sujeitos, são relações onde um deles tem um poder desmesurado sobre o outro, por diversas razões, poder económico, poder social, poder psicológico, e compete ao mediador para que realmente consiga fazer emergir à tona a vontade de dialogar, a vontade de encontrar uma solução que seja justa, séria e que resolva o problema das partes, tem que fazer um esforço enorme para que vá, ao fim e ao cabo, diminuir, atenuar ou quase suprimir essa supremacia que uma das partes tem sobre a outra, para que as duas se sintam com naturalidade, em boa fé, num plano de igualdade e possam dialogar com toda a vontade e com toda a sinceridade, acrescentaria eu. Se não for assim, de facto, não estamos a tratar de mediação, estamos a tratar de uma relação de força onde realmente o que tem mais poder vai tentar exercer o seu poder e dominar o outro e nunca haverá realmente uma solução consensual e séria para aquele litígio. Este papel realmente é muito importante. Mas essa busca de encontrar esse equilíbrio, de atenuar as diferenças de posição entre as partes, implica um cuidado acrescido no que concerne à imparcialidade e à independência do mediador. Ele não pode tirar, não pode dar a entender, não pode tirar mais para uma parte, prejudicando a outra. Ele realmente tem que ser independente daquelas partes e daquele interesse ou daquelas necessidades que estejam envolvidas naquele litígio. É um esforço realmente de grande equilíbrio, de grande contenção, de grande capacidade comunicacional que é exigida ao mediador, no âmbito deste mecanismo que é a mediação. Para além do referido, que costumam ainda ser indicadas como ferramentas pessoais, eu li um texto muito interessante, não sei se a autora desse texto está aqui, se estiver, vai perdoar-me, vou referi-la em termos da passagem que aqui tenho. É necessário que o mediador tenha ferramentas técnicas, designadamente em termos da escuta ativa, do tipo de perguntas que faz, o encaminhamento que deve ser feito realmente à resolução daquele litígio e também que disponha de ferramentas pessoais. Naturalmente, nós juízes também precisamos dessas ferramentas pessoais. O mediador deve gerar, desde logo, empatia entre as partes. Deve ter uma postura autêntica, de autenticidade e também uma presença construtiva. Eu acrescentaria ainda, talvez pela minha experiência de julgadora, assim tentei fazer, que a que tais ferramentas devem ainda acrescentar a confiança. Deve ser alguém em que as pessoas confiem, para que realmente possam expor os seus problemas, possam abrir o jogo, passa a expressão. E o mediador deve inspirar também ainda serenidade, tranquilidade, paz de espírito, atenuar aquele aspecto beliçoso, aquele conflito, aquela raiva que às vezes as pessoas trazem. E é também muito importante ter paciência. Às vezes, para conseguir tudo isso, para fazer emergir essa independência, essa isenção, essa imparcialidade, é preciso realmente, passa a expressão, partir muita pedra, ter muita paciência, para que as pessoas consigam, às vezes, tirar cá para fora aqueles momentos mais emotivos, mais agrestes e chegar àquela fase em que se consegue dialogar de uma maneira civilizada, de uma maneira humana e consegue-se realmente emergir uma plataforma de entendimento que vai dar origem ao acordo que se pretende alcançar. Uma palavra apenas quanto à conciliação. Conciliação, nós juízes temos a conciliação prevista nos códigos, nas leis processuais, já desde tempos imemoriais. Ninguém diz na legislação o que é a conciliação, como se faz. Ela é feita muitas vezes com o formador que nós tivemos, com a experiência que ouvimos de um colega que está ao nosso lado, com um filme que vimos, com a nossa sensibilidade, com a nossa experiência. O legislador não dá noção do que é a conciliação judicial. Limita-se a referir no artigo 594, número 1 do Código de Processo Civil, que se a causa couber no âmbito dos poderes de disposição das partes, pode ter lugar em qualquer estado do processo,
tentativa de conciliação, desde que as partes conjuntamente requeiram ou o juiz considera oportuna, não podendo aquelas ser convocadas exclusivamente mais do que uma vez. E no número 4 desse mesmo artigo 594, a tentativa de conciliação é presida pelo juiz, devendo este empenhar-se ativamente na obtenção de uma solução de equidade mais adequada aos termos do litígio. O que temos sobre mediação de substancial, se é que se pode dizer assim, é esta norma do número 4 do artigo 594. O legislador quer, e isso é mais acentuado nesta última reforma do Código de Processo Civil de 2013, que o juiz se empenhe ativamente na obtenção de uma solução de equidade mais adequada para os termos do litígio. Infelizmente, o que acontece, como nós muitas vezes juízes sabemos, é que as agendas são sobrecarregadas, as pessoas não têm muito tempo e acabam por menorizar esta diligência, que é tão importante como resolver por sentença, na minha modesta opinião. É tão importante resolver por via da conciliação, com o acordo das partes, esclarecido, autêntico, sério, do que resolver através do direito. E, no entanto, esta diligência, este ato conciliatório é muitas vezes minorado, muitas vezes chegamos à sala com muito pouco tempo, os advogados também não têm essa cultura, ao fim e ao cabo, de conciliação. Doutor, não há acordo, bom dia, e venha outro. E muitas vezes realmente não se estabelece sequer um princípio de diálogo. As pessoas às vezes nem têm a mesa para se sentar, ou então se a têm, nem o utilizam, para realmente poderem estabelecer um início de conversação. Vamos ver o que é tão difícil de resolver neste processo, vamos falar. Não há, infelizmente, essa cultura e devia haver. Aliás, lá fora eu tenho visto da experiência, um bocadinho de experiência que tenho, e a Alemanha não será propriamente um país que nós possamos dizer que não está desenvolvido ou que não tem um direito bem consolidado. Eles levam a sério extremamente a conciliação. Quando eu estava no SES e fui acompanhar um conjunto de auditores à escola da magistratura em França, em Bordeaux, estavam muitos colegas de outros países e estavam os alemães. Sabem o que é que eles foram discutir na escola de formação dos magistrados? A conciliação. Como se faz? Que tempo deve demorar? As técnicas da comunicação, a conciliação. E eu perguntei ao colega que acompanhava os seus formandos, mas não trazem um tema jurídico? Não, temas jurídicos nós temos muito bem tratados. Este tema para nós da pacificação, da conciliação é essencial. Eu fiquei a pensar, bom, é um exemplo para nós, na Escola de Formação dos Magistrados e noutros momentos, falarmos também ao fim e ao cabo da importância que é de estabelecer ao fim e ao cabo o diálogo, de resolver as coisas a consenso, resolver as coisas a bem. Nem todas poderão ser, com certeza. Mas as situações complementam-se, como o Sr. Conselheiro há bocadinho dizia. Estes são lados, são facetas, ao fim e ao cabo, de resolução dos problemas das pessoas. Elas são complementares. Queria dizer, só para tentar explicar um bocadinho mais da conciliação, por referência também com a mediação, que a conciliação caracteriza-se por ter caráter obrigatório, uma vez que ela está prevista diretamente na lei, como uma fase que deve acontecer, como eu dizia, no Código de Processo de Trabalho, na audiência de partes, na audiência prévia, antes do julgamento, em qualquer altura do processo, esta conciliação pode ocorrer. No âmbito do processo civil está também prevista na audiência prévia e na audiência final e, por conseguinte, mantém esse caráter obrigatório. Obrigatório no sentido dela ter lugar, não quer dizer que as pessoas sejam obrigadas naturalmente a permanecer numa perspectiva de conciliação, podem não ter interesse legítimo em não se conciliar. Além do caráter obrigatório, como eu dizia, é também o caráter público, tem caráter público a conciliação, na medida em que não há o elemento da confidencialidade, como eu há bocadinho dizia, que é imanente à mediação. O juiz faz uma audiência de porta aberta, não está sujeito, de facto, a guardar o sigilo em termos que eu referi a propósito da mediação. A isto acresce a circunstância de quem dirige a conciliação ser a mesma pessoa, o mesmo juiz, que irá julgar e decidir o conflito em caso de não acordo. E aqui é que realmente, lá fora, as coisas têm discutido muito, designadamente na Alemanha, na Itália, em Espanha, porque saber-se, de facto, para fomentar este mecanismo em que se traduz a conciliação, se não deverá, ao fim e ao cabo, ser outro juiz a fazer a conciliação que não o que vai fazer depois do julgamento, não ser a mesma pessoa. Já há soluções no sentido do conciliador não ser o mesmo que faz depois a audiência. Em Portugal não temos essa separação. Quem concilia, ou quem tenta a conciliação, se ela não resultar, é o mesmo juiz que vai fazer o julgamento.
Costuma apontar-se por isso que na conciliação não dispõem do mesmo espírito, não disporão do mesmo grau de autonomia, uma vez que é o mesmo juiz que vai fazer a conciliação e que vai fazer o julgamento, as mesmas terão receio de expor livremente os seus pontos de vista, os seus verdadeiros interesses, receando que possam ser eventualmente tomados contra si, ou possa haver alguma coisa que fique na cabeça do juiz que influencie depois a sua decisão. Diz-se também que na conciliação, embora a abordagem do conflito não seja tão profunda como na mediação, o juiz é mais interventivo, não se limitando a facilitar a comunicação entre as partes, podendo fazer sugestões e propostas de acordo, não baseadas nos interesses, mas nos direitos em causa, o que pode implicar para aquelas algum tipo de condicionamento. Diz, portanto, na conciliação, o juiz, embora não vá tão fundo, como eu dizia, no conflito, poderá ser mais interventivo, dando-se realmente a hipótese, dando-se o caso, melhor dizendo, de fazer sugestões, propostas para realmente limar as arestas e conseguir um acordo. Não subscrevo inteiramente estas observações, porque depende muito de cada pessoa, de cada caso, da maneira como cada um exerce a sua função. Mas admito que, de facto, possa existir da parte das pessoas uma perspectiva um pouco diferente, estando na presença do julgador, que é o mesmo da conciliação e que vai julgar, do que se estiver na presença do mediador. Admito que, de facto, a postura interior possa ser um bocadinho diferente, mas ela pode ser mitigada, como tentarei dizer, com uma postura diferente da parte do julgador. Como eu dizia, apesar das diferenças assinaladas, é óbvia a afinidade entre as duas figuras, entre a mediação e a conciliação. Tanto na conciliação como na mediação, através da intervenção de um terceiro, as partes são chamadas ao diálogo, à participação direta e responsável na resolução do seu diferendo. Tanto numa como noutra, a solução encontrada é das partes. Não é da lei nem do julgador, a solução é das partes. O papel que teve o juiz é que poderá ter uma dimensão diversa daquela que tem o mediador, mas a solução é das partes. Não é da lei nem do julgador, como eu dizia. São elas realmente que, ao fim e ao cabo, subscrevem o acordo que, ao fim e ao cabo, a que se vão vincular. E se é verdade, como já dito, que os sujeitos na conciliação podem sentir algum constrangimento ou limitação comunicacional por estarem na presença de uma figura investida da autoridade, com poder decisório, também não é menos certo que esse aspecto pode ser mitigado pelo modo como o magistrado atua ou deve atuar nesse domínio. Em sede de conciliação, em meu entender, o juiz intervém numa lógica diversa do modelo processual comum, que é adversarial, que ele é uma guerra, com regras, com princípios, correntes das leis, do código, mas ainda é, ao fim e ao cabo, um litígio, é um conflito, ao fim e ao cabo, um pouco com uma perspectiva um bocadinho belicista. Mas na conciliação, a lógica em que o magistrado intervém é uma lógica de maior proximidade, de maior compreensão, um lado, ao fim e ao cabo, mais humano, mais próximo das pessoas, devendo, naturalmente, também balizar a sua conduta, para que não haja também faltas de respeito ou confusão de papéis, nos deveres de isenção, imparcialidade e independência e com respeito pelas regras do seu estatuto, naturalmente. Ao mesmo tempo que se aproxima, ele tem um cuidado acrescido, como eu dizia também há bocadinho a propósito do mediador, no que concerne à sua imparcialidade, à sua independência, manter esses elementos muito acentuadamente visíveis para as partes. Acresce ainda, na lógica da afinidade que existe entre as duas figuras, que podem ser utilizadas na conciliação técnicas que são também muito utilizadas, ao que julgo saber, na mediação. Designadamente as fases em que um processo de conciliação se pode desenrolar. Eu algumas vezes tentei fazê-lo, outras vezes adaptei, outras vezes não o fiz, mas são mais ou menos estas. A primeira corresponde a uma explicação do objeto do litígio, o que está em causa, o que é que divide as pessoas. Depois, uma análise sucinta das questões que uma e outra trazem ao confronto. A terceira é uma busca dos objetivos ou interesses comuns, para ver se conseguimos começar a aproximar. A quarta, trabalhar um bocadinho as emoções, arrefecer às vezes os ânimos, ao fim e ao cabo racionalizar um bocadinho o discurso e os valores em jogo. Depois, a formulação de hipóteses alternativas para a resolução, como é que isto se consegue resolver, uma indenização, um pedido de desculpas, uma alteração na posição contratual, no local de trabalho, na minha área designadamente. A sexta, a avaliação e a escolha das hipóteses para, ao fim e ao cabo, redigir-se depois o acordo, que, em meu entender, também deve ser assinado para que as partes mais se sintam ligadas e vinculadas a ele. Acresce ainda ser toda a conveniência para o êxito da conciliação que o juiz domina as técnicas da comunicação usadas na mediação. Mais uma vez, a ligação existe, a complementaridade existe.
Se o juiz não souber comunicar, se o juiz não souber desde logo ouvir, a escuta ativa, a observação ativa, se não conseguir saber, se não souber fazer as perguntas devidamente, realmente não surte efeito nenhum. A conciliação não logra qualquer objetivo, ao fim e ao cabo, de consenso. Tendo em conta o que acabei de referir, parece-me que existe uma evidente ligação e complementaridade entre a mediação como meio alternativo de litígios, de resolução de litígios, e o sistema judicial. E que se patenteia também ainda pelo seguinte: a mediação pode funcionar, não nos esqueçamos, como antecâmara de outros meios de resolução de litígios. Porque as partes recorrem à mediação por sua iniciativa, se for o caso, mas não têm prejuízo ou limitação para os seus direitos, na medida em que recorram à mediação, porque esse recurso suspende os prazos da caducidade e da prescrição dos seus direitos. Portanto, elas poderão depois pôr a ação, poderão recorrer ao tribunal se o entenderem, nos termos do artigo 13 da Lei da Mediação. Pelo que, em caso de não acordo, é sempre lícito às partes recorrer, como eu dizia, a outra instância, aos tribunais, designadamente. Por outro lado, logrando-se o acordo por via da mediação e pese embora tenha força executiva o acordo de mediação nos termos do artigo 9 da Lei da Mediação, este aspecto é muito importante e às vezes é desconhecido. O acordo obtido por via da mediação, desde que obedeça àqueles requisitos que estão referidos no artigo 9 da Lei da Mediação, é um acordo que tem força executiva. Pode ser executado se uma das partes não o cumprir. Trata-se de um título executivo que se baseia no artigo 713 da linha D do Código de Processo Civil, porque é um documento a que, por disposição especial, é atribuída força executiva. Mas acontece que, embora esse acordo não necessite de homologação para ter força executiva, com este valor que eu estava a dizer, 703 na linha D do Código de Processo Civil, as partes poderão querer-lhe atribuir um reforço executivo, dando-lhe mais força para, ao fim e ao cabo, poder executar o acordo que foi feito. Nestas circunstâncias, têm a faculdade de submeter esse acordo à homologação judicial nos termos do artigo 14 que eu li no início, quando comecei a falar da Lei da Mediação. Trata-se, por conseguinte, de uma maneira de reforçar a eficácia executiva do acordo de mediação. Essa complementariedade demonstra-se ainda no facto de, em caso de incumprimento do acordo, este poder ser executado, com uma força mais reduzida no caso do artigo 9 que eu estava a dizer, como documento que tem força executiva, ou como valor de sentença, no caso de ter sido sujeito à homologação judicial. Os meios não jurisdicionais de resolução de conflitos, é assim que a nossa Constituição se refere a eles, no 202, número 4, onde se insere a mediação, constituem, pois, a par dos tribunais, meios de acesso à justiça. Não devemos ter nenhum preconceito, nenhuma perspectiva menorizadora deste mecanismo, tal como os tribunais, tal como outras instituições que resolvem diferentes, os tribunais arbitrais e outros mecanismos. A mediação constitui um meio de acesso à justiça à luz da leitura que é atualmente feita do artigo 20 da Constituição. É verdade que há conflitos para os quais a mediação poderá não se atuar. Todos nós sabemos, não é uma panaceia que resolva todos os conflitos, todos os litígios entre as partes. Por exemplo, quando existem relações de poder muito acentuadas entre as partes, quando a decisão a preferir funciona como precedente jurídico ou sancionatório, em certo tipo de crimes, naturalmente, e muitos outros. E também existem muitos litígios que não logram obter verdadeira resolução por via da decisão judiciária, ou que esta se mostra desadequada. Os conflitos carregados de emoção, designadamente naqueles casos em que, além da relação jurídica, existe uma relação pessoal forte, ou uma relação mesmo familiar, ou em que as partes não logram demonstrar a sua razão, às vezes por falta de um documento, o prazo passou, ou quando não obtêm ganho de causa e têm a razão, mas não conseguem demonstrar a sua razão, ou muitas vezes quando tendo razão, tendo ganho por todas as vias, não conseguem depois concretizar na execução o seu direito. Nestas circunstâncias que eu acabei de referir, a decisão judiciária, os sistemas, não resolve o conflito das pessoas, além de muitas outras, naturalmente. Mas isso não significa, como eu estava há bocadinho acabar de dizer, que estes meios não devam ser encarados como fazendo parte de um todo, cujo desiderato é a justiça e cujo epicentro tem que ser o cidadão, naturalmente. A última palavra para dizer que é preciso vencer, como eu há bocadinho já deixei antevisto, o desconhecimento e o preconceito, porque apesar da consagração no nosso país, a mediação ainda continua a ser ignorada por muitos,
sobretudo por essas duas referências que eu fiz, por se desconhecer, por se ter uma visão preconceituosa e muitas vezes por má vontade. A meu entender, impõe-se uma mudança de mentalidades, como sabemos é o mais difícil de alcançar. Já dizia o Ataturk que eu faço uma revolução, mas não consigo fazer a revolução da mudança das mentalidades. Esta é o mais difícil conseguir, não é? E por isso mesmo, constituindo a mediação um meio útil, eficaz e relevante para a resolução das controvérsias que dividem as pessoas e para se alcançar a paz social, são da maior importância iniciativas como esta, e desejáveis também a montante que se verifiquem as pertinentes ações formativas, inclusive, em meu entender, a nível universitário e a nível escolar. Educar e formar para o diálogo e para a compreensão entre os sujeitos, entre as pessoas, é contribuir para o aprofundamento da democracia, todos o sabemos, em que todos nos devemos empenhar e concretizar também a esperança num mundo melhor. Eram estas minhas breves palavras sobre esta intervenção, um tema que poderia ser maior.